Olá, sejam bem-vindos ao programa Entrevista. Vamos falar sobre patente, que garante a proteção de uma inovação, de uma criação. Sobre o assunto, eu converso com a Vilma dos Santos Ramos, que é administradora da Aginova, Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais da UFMS. Vilma, seja bem-vinda à programação da TV UFMS. Olá, Ida, obrigada. A universidade, ela favorece, por meio de projetos de pesquisa e desenvolvimento, novas invenções? Como que a gente pode falar sobre isso? Sim, as invenções, normalmente, elas se originam num projeto de pesquisa, né? Na verdade, ela resulta de um trabalho de pesquisa. Assim, nem todos os projetos vão resultar uma invenção, mas uma invenção sempre vai ser resultado de pesquisa, né? De desenvolvimento, de testes, né? Que são favorecidos realmente pelos projetos de pesquisa. Agora, a gente pode falar qual que é o conceito dessa propriedade intelectual? Sim, a propriedade intelectual, ela é tudo o que resulta do intelecto humano, né? Então, existem três grupos dentro da propriedade intelectual, que é o direito autoral, a proteção sui generis e a propriedade industrial, que é onde está a patente, e ela se relaciona diretamente com a proteção de uma invenção. Né? O direito autoral, ele diz respeito a músicas, né, a produções teatrais, filmes, livros, né, e a propriedade industrial, ela está relacionada, né, à atividade industrial em si. Por exemplo, além da patente, tem a marca, né, que a marca ela pode se referir a um produto, ao nome da empresa, o desenho industrial, que é, por exemplo, o design de um carro, a indicações geográficas, né, que são marcas, por exemplo, que identifica de onde um produto vem, né, por exemplo, Serra da Canastra, né, você já sabe que o produto foi produzido ali, naquelas condições. Aí temos a proteção sui generis, que trata da topografia de circuitos integrados, cultivares e conhecimento tradicional. E a gente tem essa diferença, então, quando fala-se de patente na universidade, tem muita diferença em relação a uma patente de marca, né, para a gente entender melhor. Isso, na verdade, quando se fala de marca, nós falamos apenas registro de marca. Porque assim, a marca, ela não cabe uma análise, ela simplesmente vai ter uma busca para ver se não tem uma marca igual a essa já registrada, né? E mesmo assim, por exemplo, a marca ela pode ser registrada para ramos diferentes a mesma marca. Vilma, e o que pode ser patenteado de fato na universidade? A patente, para ela ser concedida, ela tem que atender a três requisitos. Tem que ser novidade, tem que ter aplicação industrial e atividade inventiva. Então, quando se diz novidade, tem que ser algo novo no mundo. Né? Se ela já existe lá na China, alguém já inventou algo muito parecido, então já não é uma novidade. Ali, ela atendeu o requisito de novidade, ela tem que ter uma atividade inventiva. Não pode ser algo tão óbvio assim que, digamos assim, qualquer pessoa conseguisse chegar naquilo, né? Porque ela tem que ser fruto de um certo esforço, né? Intelectual. E a aplicação industrial é que tem que ser algo que possa ser reproduzido, que possa ser comercializado em qualquer ramo, né? Em um ramo da indústria. Então, tem que ser algo que possa ser produzido, fabricado e vendido. Além disso, tem uma condição que a gente chama de a suficiência descritiva.
né? Eu atendi esses 3 requisitos aí, é algo novo, tem atividade inventiva, tem aplicação industrial, mas se eu não souber descrever isso, eu acabo perdendo, né? Eu não vou ter a patente concedida, porque eu não soube descrever a minha invenção. Então, assim, o INPI ele tem algum modelo, né, a gente chama redação da patente, e aí a parte principal, que chama reivindicações, é aí que o inventor tem que ter o maior cuidado, né? Por exemplo, supomos que a cadeira ainda não tivesse sido inventada, daí ele vai descrever, né? Eu quero reivindicar a cadeira com 4 pés, né? 4 pés. Mas alguém já tinha pedido, por exemplo, uma cadeira com pelo menos uma perna, então já cobre tudo, né? Então, a eficiência descritiva tem que prestar atenção nisso, no que eu vou reivindicar, no que de fato eu quero proteger, né? Para que não recaia em algo que já tenha sido pedido, ou nem que alguém depois possa pedir algo porque eu não pensei naquilo, né? E é o que você acabou de falar, né? A finalidade da patente é a proteção. Isso. A patente, ela exclui terceiros de produzir aquilo, né, que eu inventei. Apesar de que isso é por um período de tempo, né? Eu tenho esse direito há 20 anos, como eu criei. Por 20 anos, né, eu posso ter ganhos com aquilo, e se terceiros quiserem produzir também, né, eles vão ter que me remunerar por isso. E Eu tenho essa garantia de proteção, então, por 20 anos. Isso, mas tem um detalhe que quando eu peço a proteção, ela é territorial. Então, se eu pedir aqui no Brasil, é só no Brasil. Se alguém quiser produzir lá fora, ele pode produzir, ele só não pode produzir e vender aqui, né? Então, se eu quiser que ela seja protegida, eu tenho que pedir em cada país, né? É algo realmente extraordinário, então teria que ser pedido nas grandes potências aí também, né? Não só no Brasil. E tem a ver com empreendedorismo, Vilma? Sim, de certa forma, né? Porque o inventor, ele pode ele mesmo criar uma empresa, né, para produzir esse produto, né? O que a gente chama de, por exemplo, o próprio professor ou estudante, ele pode criar uma chamada spin-off, que são as empresas que nascem nos laboratórios, né? A gente tem casos na UFMS de empresas que foram criadas por alunos, aí depois elas foram para a nossa incubadora, né? Hoje elas já estão aí, já até saíram, já se sustentam sozinhas, né? Existem essas duas possibilidades. Ou eu transfiro para um terceiro, através da chamada transferência de tecnologia, ou, né, o professor mesmo pode montar uma empresa junto com alunos, ou só os próprios alunos, e comercializar, né, esse resultado dessa invenção. A gente pode ter patente, registro da patente em diversas áreas do conhecimento. Aí você disse que na área de farmácia. Então, a patente realmente ela pode ser em diversas áreas, né? Porque você pode ter patente de um produto, como um fármaco, um dispositivo, um alimento, um suplemento, ou de um processo, né? Então, a gente tem, né, em diversas áreas, farmácia, na área química, na engenharia, né, nas áreas mais tecnológicas, digamos, né, a gente pode ter, porque assim, naquelas atividades que estão mais ligadas à indústria, né, digamos. E isso mostra que a universidade tem essa função de inovação, né, em prol à sociedade. Isso, né? Porque a inovação é quando essa invenção ela chega, né, na sociedade, quando ela é usada, quando ela é comercializada. Então, o inventor lá, quando ele começa a pesquisa dele, ele tem que já ter esse olhar, né, para o mercado. E também essa finalidade para atender o mercado, né? Isso, e essa também é a função da universidade, né? Ela gerar o conhecimento, gerar e levar para a sociedade. Né? Vilma, na UFMS temos um setor para tratar e cuidar
né, de patentes, que é a Agência de Internacionalização e de Inovação. Isso. Então, dentro da Aginova, né, nós temos um setor que cuida disso, tanto dos pedidos de patente, dos registros das marcas da UFMS, dos registros de programa de computador, né, e outros pedidos de proteção da propriedade industrial. Né? A gente não cuida, por exemplo, de direito autoral. Uhum. Então, assim, a UFMS, o que ela oferece, né, para o inventor? Ela faz todo o processo junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é onde a gente deposita os pedidos de patente. Então, ela se responsabiliza pelo custos, né? Porque tem custos, você precisa pagar algumas guias. Durante toda a vigência da patente, você tem custos, então a gente que gerencia isso na Aginova. Uhum. Então, o que o inventor precisa fazer? Quando ele inventa algo, ele, né, avalia que isso é possível de pedir uma patente, ele vai comunicar isso para a gente. Né? Existe um formulário no site da Aginova, tem uma parte específica da propriedade intelectual. Aí ele envia essa comunicação para a gente com algumas informações sobre o que é isso que ele desenvolveu. Aí nós vamos analisar, né, vamos fazer uma busca junto ao INPI para ver se o primeiro requisito lá, se realmente é uma novidade, né, se tem atividade inventiva, porque a Aginova ela tem essa competência, através do Núcleo de Inovação Tecnológica, dela manifestar, né, se isso realmente é passível de pedir a proteção. Né? A gente dá um parecer, se é possível pedir, a gente vai dar o andamento no processo, se não, a gente vai informar o inventor, né, justificar por que não, né, caso a gente já encontramos algo semelhante já dado, aí o processo para, né, mas caso contrário, a gente vai encaminhar para o INPI. É importante que os pesquisadores tenham essa informação, justamente de onde buscar essa instrução para registrar a patente. Na nossa universidade, é importante essa divulgação. Sim, é muito importante. Tanto que a gente faz algumas palestras, né, principalmente nos programas de pós-graduação. Nós temos informação no nosso site e também estamos à disposição. O inventor, o pesquisador, ele pode ligar, agendar, podemos fazer agora, né, no trabalho remoto, podemos fazer a reunião via Meet, ou atendimento por telefone, por e-mail também. Estamos prevendo para esse ano também a elaboração de um manual, né, que vai ficar disponível no nosso site. Além disso, no site do INPI também ele pode acessar várias informações. O que ele precisa também, ele mesmo pode fazer essa busca, né, para ver se realmente é uma novidade. Ele já pode fazer isso lá atrás, quando ele está iniciando a pesquisa, né, para ver se realmente ele vai investir todo o tempo dele naquilo e, de repente, é algo que já existe, que, né, ele pode redirecionar o trabalho dele, ou também para ver o que está sendo produzido, né, qual área que está surgindo coisa nova, o que está surgindo. Assim, é importante para o trabalho dele também. E como que a nossa universidade está em relação à patente? Hoje nós temos 89 pedidos que estão ainda para análise no INPI e temos 7 cartas patente concedidas. É que assim, a gente encaminha para o INPI o pedido, ele demora hoje em média de 6, 7 anos para a gente receber esse retorno, porque o nosso instituto, ele assim, tem poucas pessoas, né, que não conseguem atender a demanda que tem de pedidos de patente, né, que é um instituto só para atender todo o Brasil, e também, por exemplo, quem lá de fora quer depositar aqui, é tudo eles que vão analisar, né, então eles têm trabalhado no sentido de diminuir esse tempo, que já melhorou um pouco, que antes era 8 a 10 anos, agora está de 6, em média de 6, 7 anos.
Desculpa te cortar, a gente tem resultado positivo aí, que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, concedeu 2 cartas patente ao FMS no mês de dezembro de 2020, né? Dessa vez em cotitularidade com outras universidades, é isso? Explica para gente. Sim. Então, tem pesquisas que elas ocorrem em parceria, né, com outra universidade ou com empresa. Então, a gente teve essas 2 concedidas, que uma foi com a Embrapa e a outra com a USP, né? A gente tem, desses que estão à espera de análise, a gente tem 25 que são em cotitularidade, né? Então, o que acontece nesse caso? Dependendo do investimento de cada parte, né, a gente vai ter o direito, né, sobre ela, por exemplo, né, 50-50, 40-60, depende do investimento, ou se tem mais parceiros, né, porque a gente tem projetos que envolvem até 4 entidades, né? Aí, porque assim, a propriedade industrial, ela tem 2 figuras, digamos assim, tem o titular e tem o inventor. No caso, o inventor é o pesquisador, né, ou os pesquisadores envolvidos. No caso, ele sendo servidor da UFMS, a titularidade é da UFMS. Então, ela que detém os direitos que a gente diz patrimoniais. Ele tem os direitos de inventor, da propriedade intelectual. Quais são essas criações que a gente tem aí, as cartas patentes? A gente tem 3 na área de necessidades humanas. É que o INPI ele tem uma classificação um pouco diferente. Então, tudo aquilo que é para, por exemplo, pode ser um fármaco, pode ser um alimento, pode ser um equipamento, ele atende necessidades humanas, né? Tem outros na área de química, que são processos químicos, mais processos industriais. E nós temos uma na área de física, né, que é um dispositivo que ele é específico para utilização na área da física, que é para a localização de centros termais em voo livre. Né? Então, são 3 na área das necessidades humanas, 3 na área de química e 1 na área de física. Vilma, qual que é a importância para a universidade ter recebido essas cartas patente? Então, as cartas patentes, elas indicam, né, que estamos desenvolvendo coisas novas, né, que põem a universidade aí, né, à frente na questão da inovação, né, que é uma universidade que busca a inovação. Existe também a possibilidade da transferência dessas tecnologias, né, para o mercado, que, assim, quando uma tecnologia é transferida, essa empresa que vai produzir, ela vai pagar royalties, né? Então, pode gerar ganho econômico para a universidade, como para o inventor. Para o inventor também, em termos de currículo, né? Isso enriquece o currículo dele. O programa de pós, onde ele está, né? Isso consta na avaliação CAPES. Então, assim, é bem interessante, né? Buscar, todo mundo tem ganho. Caso a universidade tenha um ganho econômico, isso reverte uma parte para o inventor, né? Apesar que né, a titularidade é da universidade, ela que é dona dos direitos patrimoniais, mas a lei faculta que ela remunere o inventor. Então, caso seja, né, ela tenha ganho econômico, 1/3 é para o inventor. O Vilma, tem a situação também de muitas pesquisas, né, e descobertas serem divulgadas em revistas científicas, né? Nesse caso, qual é a orientação para o pesquisador que pretende patentear aquela inovação? Isso, muito bem lembrado, Ida. Um dos requisitos é a novidade. Então, e quando diz novidade, é algo que já esteja disponível no chamado estado da técnica. Então, pode ser uma divulgação até verbal, né? Pode ser uma notícia, não necessariamente ter já um pedido de patente, né?
um artigo, uma dissertação. Então, a lei, ela dá um chamado período de graça, que se o próprio inventor, ele divulgou, ele tem 1 ano para pedir a proteção, que ainda vai ser considerado novidade. Só que, assim, a gente recomenda que, se é algo realmente que ele acha que tem um potencial mesmo de inovação, que ele não divulgue de forma alguma, né? Que, no caso da tese ou dissertação, se faça defesa fechada. A gente tem um termo de sigilo que a gente pode passar, ele pode pedir para quem está assistindo, para a própria banca, assinar esse termo de sigilo, né? Porque, assim, se ele divulgou, mesmo que foi ele, tem um risco. Por exemplo, alguém produzir lá fora. Copiar, né? Então, aí, por mais que ele tenha esse período de graça, que é chamado pela lei, o que a gente recomenda realmente é não divulgar. Né? Esperar, no dia que ele pedir a proteção, aí ele publica o artigo, divulga. E eu queria encerrar com você, você reforçando, né, sobre a Aginova, que está à disposição aí para a orientação dos pesquisadores, Vilma. Sim, estamos à disposição, né? Nós fazemos toda essa parte burocrática junto ao NPI, orientamos, se nos chamarem para, né, palestras nos programas de pós, a gente está disponível para reuniões, assim, também, para conversas online. Precisar de algum material sobre, a gente pode passar, ou estarmos conversando também, né? Agora, nesse período de pandemia, qual que é a orientação em relação a tudo está sendo remotamente online, né? Isso, aí nos encaminha por e-mail, né, a solicitação, a demanda, que a gente retorna e marca, se for o caso, alguma reunião, como a gente já tem feito com alguns pesquisadores, né. E também, desde o início do projeto, principalmente nessas questões em cotitularidade, né, se quiser alguma informação, porque uma grande questão também que ocorre em relação às cotitularidades é não fazer a parceria formal, né? Fazer um acordo de cooperação, um instrumento jurídico, que é recomendável que se faça, né? De preferência que tenha um instrumento jurídico, que lá já defina, né, qual vai ser a participação de cada um, qual vai ser o investimento, né? Porque, no caso, quando encerra esse projeto, se lá já tiver descrito, tá, vai ser assim, a universidade vai ter tantos por cento, o parceiro vai ter tantos por cento, ou, né, não, vai ser negociado, mas já tem que estar escrito lá a questão do sigilo, da necessidade, né? Tudo documentado, né, Vilma? Isso, de preferência que se tenha, né, esse instrumento jurídico. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui na programação da TV UFMS, Vilma. Obrigada a você. No programa Entrevista, falamos sobre patente. Eu conversei com a Vilma dos Santos Ramos, que é administradora da Aginova, Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais da UFMS. O programa Entrevista fica por aqui. Até o próximo!